Igreja, pastor, sinta-se à vontade. Aleluia. A paz do Senhor para os irmãos. Sempre motivo de alegria poder estar aqui com os irmãos, adorando e exaltando o nome do Senhor. E eu me alegro muito em poder estar aqui com os irmãos. Abra a tua Bíblia só para ganharmos tempo, em João, capítulo 8. É apenas o verso 31 e 32. Evangelho segundo escreveu João. Verso 31 e verso 32, que diz assim: E dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Podeis estar sentados. Eu quero, antes de começar a trazer essa palavra para os irmãos, deixar aqui o nosso agradecimento aos irmãos que oraram por nós. Eu já estive aqui no círculo de oração, já agradeci aos irmãos que oraram por nós finalzinho de setembro para início de outubro. Foi uma reviravolta muito grande, uma turbulência devido ao Covid. E para os irmãos terem ideia, quando a gente, agora com essa mudança de tempo, ainda falta o pulmão ainda não voltou 100%, porque segundo os médicos, depois de um ano, eu tive com mais de 80%. Esse mais eu não sei quanto a mais de 80%. Dos dois pulmões comprometidos, e tive internado, CTI, e Deus foi bom comigo. E logicamente que ouviu a oração da igreja, eu sei que aqui os irmãos oraram por nós. Então nós deixamos aqui nossa palavra de gratidão aos irmãos, porque a oração ainda faz diferença na terra, viu, irmãos? Essa terra não está pior, as coisas não estão pior, porque existe uma igreja que ora, existe um povo que clama, existe um povo que crê ainda no poder da oração, no poder do nome de Jesus. Então é por isso que eu estou aqui agradecendo os irmãos que oraram por nós. Muito obrigado, Deus vos abençoe grandemente. Nós faremos um culto ainda de gratidão, não fiz por causa da pandemia, a gente não quer estar aglomerando muita gente ainda por enquanto. Apesar que os cultos têm tido uma boa cooperação, mas nós faremos um culto ainda de ação de graças e os irmãos serão convidados, tá bom? Culto de ação de graça tem que ter bolo, né, pastor? Mas Jesus é bom. Irmãos, essa palavra me chama a atenção e eu gostaria de trazer aqui. Nós temos uma hora entre a palavra e a ministração de ser um bom tempo. O tempo está até longo. Não, o tempo está até demais, porque aquilo que eu falei para os irmãos, houve essa mudança de tempo e a gente começa a sentir a respiração muda, realmente muda, dá muitas dores nas costas ainda, muitas dores. Infelizmente é uma dor complicada, dói muito as costas, às vezes dói o peito ainda, devido às sequelas que ficam, mas Jesus é bom. Nós respiramos, estamos com vida, estamos podendo exaltar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E a minha ideia de falar aqui nesta noite, tudo veio a cooperar para isso. Lógico que tudo a gente fala em nome de Deus, no culto não tem outra coisa a dizer, porque nós estamos aqui para exaltar o nome dele. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o nome de Jesus. E aí as criancinhas cantaram que é um Deus tão grande, num coração tão pequeno. Aí cantaram que pelo sangue de Jesus, e os louvores e tudo foi alegrando mais o meu coração e dizer, realmente a gente tem que falar nessa noite alguma coisa chamada o nome de Jesus. Porque às vezes a gente chega no culto, a gente dá glória, a gente dá aleluia, mas o próprio Jesus disse que nós poderíamos
repreender enfermidades, nós poderíamos expulsar demônio no nome dele. E esse nome é poderoso, esse nome é um nome que está acima de todos os nomes. O profeta Isaías já tinha profetizado que haveria de nascer um e o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E é sobre este nome maravilhoso que nós queremos falar aqui nesta noite, e o poder que há nele quando nós, aleluia, nos comprometemos com ele, aleluia, porque o nome de Jesus, irmãos, ele é na boca de um crente cheio de unção, na boca de um crente comprometido com a palavra de Deus, na boca de um servo do Senhor, independente da idade, independente da condição social, independente se ele tem dinheiro ou se não tem dinheiro, se a casa é bonita ou se não é bonita, se ele anda de carro ou de bicicleta ou anda a pé, não interessa. O importante, aleluia, é que se uma pessoa que tem uma vida com Deus utilizar o nome de Jesus, aleluia, eu quero te dizer que há poder neste nome para repreender a enfermidade, há poder nesse nome, aleluia, para expulsar demônio, há poder neste nome para alegrar coração, há poder nesse nome, aleluia, para levantar coxo, para repreender o câncer, para repreender qualquer tipo de enfermidade, mas é necessário que, aleluia, estejamos usando o nome correto. Nós vamos lembrar, pastor Edson, aleluia, que certa vez alguém quis expulsar os demônios, mas queria usar o demônio de Paulo, o nome de Deus de Paulo. E, irmãos, entenda bem, nós temos intimidade suficiente. Olha bem a leitura que nós fizemos aqui nesta noite, e Jesus depois dizia aos judeus que criam nele, aleluia, olha bem, se permanecerdes nas minhas palavras, aleluia, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Quem é essa verdade que Jesus estava falando? Ele estava falando dele mesmo, essa verdade que ele estava dizendo. Olha, se vocês permanecerem na minha palavra, se permaneceres na minha palavra, conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Se tem um poder, aleluia, se tem algo que pode libertar o homem do pecado, libertar o homem, aleluia, das mazelas dessa vida, é o nome de Jesus. Se tem alguém que pode trazer alegria àquele que está triste, é o nome de Jesus. Se tem alguém que pode restaurar a família, é o nome de Jesus. Se tem alguém que pode convencer alguém, aleluia, a mudar a trajetória da tua vida, é o nome de Jesus. E é por isso que é importante falarmos do nome de Jesus. É por isso que é importante usarmos o nome de Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós passamos situações difíceis, lembrando aqui agora dos discípulos, certa vez eles vão atravessar o mar da Galileia. Muita gente diz, é um lago, mas se você for lá, você vai ver que parece um mar mesmo. Não é bem assim um lago. Eu quando estive lá, nós chegamos a pegar um vento forte lá no mar da Galileia, pegamos um pouco de chuva, e o barco não deu para ir onde tinha que ir, não. Ele teve que voltar porque o vento era contrário também naquele dia. Só que a embarcação de hoje é uma embarcação moderna, uma embarcação com motores, é algo totalmente diferente daquela época. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus convida, e Mateus vai dizer que eles foram para o outro lado, em outro evangelho vai dizer que Jesus convida eles a ir com ele, para atravessar o mar da Galileia, e se levanta uma grande tempestade. Só que nessa tempestade a Bíblia vai dizer que Jesus estava dormindo. E os discípulos se apavoram com a situação do mar. Irmãos, quem já esteve no mar e sabe o que é um vento? Pastor Edson sabe um pouquinho, né, pastor? Nós já passamos alguma coisa no mar. Quando o vento sopra, a coisa fica feia, irmãos. O negócio fica difícil. E os discípulos, eles tentam fazer de tudo, mas quando eles veem que não tem mais jeito, o que eles fazem? Correm para Jesus, vamos chamar o mestre. Tem alguém aqui que pode resolver os nossos problemas. E nós também precisamos de entender isso, irmãos. Tem gente que critica os discípulos, porque Jesus vai dizer, homens de pouca fé, e os próprios discípulos vão dizer assim, quem é esse? Ou quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece?
Mas os discípulos fizeram o que era certo. Até onde eles tiveram força para tentar resolver o problema, eles foram. Chegaram um momento que ele falou assim, agora não é mais conosco, agora nós vamos chamar por um que tem autoridade, que pode fazer alguma coisa, mesmo que eles não estavam com tanta fé assim, apesar de já ter visto Cristo salvar, apesar de ter já visto Cristo curar e operar maravilhas. Mas o que acontece? Os próprios discípulos dizem, quem é esse? E eu queria te fazer uma pergunta nesta noite, quem é Jesus para você? Porque quando nós conhecemos Jesus, irmãos, nós não retrocedemos, nós não voltamos atrás, nós não desistimos, aleluia, dos nossos sonhos, nós não, aleluia, retrocedemos ao pecado, mas nós prosseguimos para o alvo, porque quando nós conhecemos a Jesus de verdade, aleluia, o mar tem que se abrir, e se ele não se abrir, nós vamos passar por cima, a enfermidade tem que recuar, porque a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu entendo com esse versículo que quer dizer o seguinte, que a luta não vai durar para sempre em nossas vidas. O que nós precisamos é nos apegar no nome de Jesus. O que nós precisamos é de estar agarrado com Jesus, com vento ou sem vento, com enfermidade ou sem enfermidade, porque nós vamos chegar do outro lado, porque é Ele quem nos garante a vitória. Quem é este, irmãos, que até o vento e o mar lhe obedece? Será que ele não é Deus suficiente para repreender, aleluia, a turbulência que de repente pessoas aqui estão passando dentro de casa, ou com filho, ou com esposo, ou com esposo? Será que ele não é Deus suficiente para repreender a enfermidade? Alguém vai dizer, pastor, mas eu já orei, certas pessoas já foram embora e partiram, e quem disse que nós estamos aqui, irmãos, para sempre? Existe tempo determinado para nós aqui na terra. Se Jesus voltar, glória a Deus, iremos todos para o céu. Mas se Jesus não voltar, nós vamos ter que passar pela enfermidade, vamos ter que passar pela luta, e muitos vão ter que passar pela sepultura. Mas o importante é que a sepultura não é o nosso final. O corpo vai para a sepultura, mas nós estaremos para sempre com Ele. Por isso, irmãos, nós somos felizes e somos alegres. A nossa trajetória não acaba no cemitério do 51, não acaba lá dentro, aleluia, do quarto 8 ou em qualquer outro cemitério. A nossa trajetória continua no céu, aleluia. Porque o crente que não tem esperança de vida eterna é um crente triste, pastor Edson. O crente que não tem alegria da salvação é um crente desanimado, é um crente que olha para baixo. Porque, irmãos, a maior alegria que o crente pode ter é a alegria da salvação. E para isso é necessário que creia, aleluia, no nome poderoso de Jesus. É necessário que creia na palavra do Senhor. João, no capítulo 1, vai dizer o quê? No princípio era o quê, irmãos? O verbo é o quê? A palavra. E a palavra era quem? É Jesus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esta palavra, onde muitas pessoas têm tentado denegrir, têm tentado mudar, têm tentado dizer que não é bem assim, porque no original, o original para mim é Jesus e acabou. Esta palavra para mim é a palavra verdadeira. Sabe por quê? Foi esta palavra que me libertou, foi esta palavra, aleluia, que tem me segurado e tem me sustentado de pé. É esta palavra que tem alimentado a minha alma e o meu espírito. É essa palavra que tem trago alegria para a minha vida. Esta é a palavra que tem sido pão, que tem sido água. É esta palavra, aleluia, que tem sustentado a igreja sobre a face da terra. É esta palavra que as pessoas tentam denegrir, tentam mudar todos os dias. Mas a Bíblia diz que esta palavra vai permanecer e vai permanecer até o fim. Porque a palavra do Senhor é verdadeira, porque a palavra do Senhor é fiel. É necessário, irmãos, que creiamos na palavra de Deus. É necessário que leiamos a palavra de Deus. É necessário que creiamos no nome de Jesus, porque quando nós vamos estudar a Bíblia, quando nós vamos ver que há poder e autoridade no nome de Jesus, no nome de Jesus nós não estamos falando de um Deus qualquer. Aleluia, pastor Edson já disse aqui nesta noite, sabe por que nós estamos aqui adorando ao Senhor? Porque Ele morreu,
mas ele ressuscitou ao terceiro dia. O nosso Deus não é um Deus morto. Irmão, você clama ao Senhor de madrugada e Ele te ouve. Você clama a Ele de tarde e Ele te ouve. Você clama a Ele pela manhã e Ele te ouve. Porque o nosso Deus está vivo, aleluia. Um dos atributos dele se chama onipotência. Lembra depois da ressurreição de Cristo que Ele disse? Todo poder. Foi algum poder, irmão? Ele disse todo o poder foi me dado só na terra, nos céus e na terra. Todo o poder está nas mãos do nosso Deus. É esse Deus que você serve. E um Deus que tem todo o poder não pode resolver o teu problema, não pode alegrar o teu coração, não pode, aleluia, mudar a história da tua vida. Lógico que pode, irmãos. É todo o poder. Quando Jesus fala, está falado e acabou. O que nós precisamos é de crer no nome de Jesus, é de confiarmos na palavra de Jesus. Tudo o que pedires, crendo. Existe esse porém, crendo. O problema todo não é que Jesus não faz. O problema todo não é que Jesus não opera milagre. O problema todo é que às vezes nós não estamos crendo. Porque quando nós acreditamos, irmãos, nós descansamos. Quando nós acreditamos, aleluia, nós ficamos sossegados. Mas parece que quanto mais a gente pede, mais ansioso a gente fica. Deus não é empregado nosso, nós é que somos servos dele. O que nós dependemos dele, sabe o que é? É de graça e misericórdia sobre as nossas vidas, porque nós erramos todos os dias, nós falhamos todos os dias, mas a Bíblia diz que ele, aleluia, ele é santo. A Bíblia diz que ele é Senhor, ele é todo poderoso, ele está conosco nesta noite, mas também está com nossos irmãos lá na Bolívia, está com nossos irmãos lá em Mantiqueira, está com o aleluia em vários lugares ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque ele é um Deus onipresente. Ele não depende de espaço de tempo, ele não depende de aguardar ele sair daqui para ir para outro lugar. Ele está em toda parte ao mesmo tempo. Esse é o Deus que nós servimos e nós precisamos de acreditar, irmãos, que ele é poderoso nesta noite para continuar nos abençoando, nos sustentando com a destra da sua justiça. O problema todo é que a gente às vezes não crê. A confiar em Deus, irmãos, como nós precisamos de confiar em Deus. Eu fico olhando alguns irmãos de cabelo branco, já tem uma vida vivida de Deus, com experiência com Deus. E às vezes os mais novos não olham para esses irmãos e vê que esses irmãos já passaram uma trajetória longa, mas continua dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, eu admiro os irmãos de uma idade mais avançada e continua permanecendo firme no caminho do Senhor. Sabe o que isso me alegra? Me alegra, aleluia, é que essas pessoas não estão vacilando em dois pensamentos. Eles não andaram na juventude por aí agora, não, serve a Jesus já de muito tempo, vem caminhando uma trajetória de servir ao Senhor com alegria, utiliza o nome de Jesus independente da idade que tem, e isso alegra o nosso coração e nos ensina muito, irmãos. Quantas pessoas estão permanecendo firmes? E às vezes nós mais jovens não temos a paciência, ou não confiamos o suficiente para recebermos de Deus aquilo que Ele tem para nós. Alguém certo dia me pergunta, pastor, mas vem cá, o que nós vamos esperar dessa vida? Nós vamos continuar, então a gente não precisa guardar dinheiro, não precisa fazer nada, a gente vai viver, então, o que der para... Não, irmão, vivam melhor. Construam o melhor, adquiram o melhor. Se é algo que Deus tem para você, vai no teu sonho e conquiste. Agora o que você não pode fazer é trocar essas coisas. Tem muita gente fazendo isso. Deixa de servir a Jesus, deixa de acreditar na palavra, porque acha que o coração dessas pessoas já estão no dinheiro, já estão nas coisas materiais. Carro vai ficar por aí, casa vai ficar por aí. Isso tudo é passageiro.
Agora nós precisamos de carro, nós precisamos de casa, nós precisamos de comer, nós precisamos de vestir, e faça o melhor que você puder. Agora essas coisas não nos levam para o céu. O que nos leva para o céu é a confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. O próprio Cristo vai dizer: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho. E o caminho não é largo, o caminho é estreito. O caminho é apertado e a porta é estreita. Para servir a Jesus, não pode ser de qualquer jeito. Semana que vem eu vou falar para os adolescentes lá na escola dominical. Um assunto que é polêmico por demais. Aí me botaram na furada, pastor. Um assunto que vai falar de tatuagem, de cabelo pintado, de piercing. Tem pessoas que ainda não se definiram, não sabem o que é da vida. Isso não era nem para nós, dentro das igrejas, estar discutindo isso, irmãos. Não tinha nem necessidade, porque nós já temos uma marca, e nossa marca é a marca do sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que aquele, aleluia, que o sangue estiver sobre ele, esse vai poder entrar no céu. As pessoas estão discutindo sobre essas coisas. Ah, pastor, mas quem já foi lá fora? Quem já foi lá fora e veio para Jesus, vem tatuado, onde você quiser tatuar, vem para Jesus, que Jesus quer você a si mesmo. Agora, crente, irmãos, estão discutindo essas coisas. Pensando, irmãos, são coisas tão insignificantes, e as pessoas estão se apegando a isso. Tatuagem vai ficar por aí, vai ficar essas coisas por aí, e Jesus volta e vai levar uma igreja santa, uma igreja que não se contamina. A igreja do Senhor ainda é diferente, irmã Rosângela. A igreja do Senhor ainda é luz do mundo e sal da terra. Nós não temos tempo, irmãos. Nós não temos mais tempo. Os pastores não têm tempo de ficar medindo roupa de irmã, estar medindo cabelo de ninguém. Nós não temos tempo de estar olhando quem está bem vestido ou mal vestida. Nós não temos tempo para isso. O que nós precisamos de entender é que nós somos templo do Espírito Santo e acabou. Eu não preciso estar aqui falando de costume, porque o nosso costume é do céu. Leia a Bíblia, consulta a Bíblia e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser liberto? Conhece a palavra. Quer conhecer, aleluia, quer se libertar de tudo? Viva a palavra de Deus. Pastor, sou extremista? Lógico que não, irmãos. Quem me conhece sabe, mas nós precisamos de entender. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sede santo como eu sou santo, é Ele quem diz. O que nós precisamos de entender é que sem santidade não chegaremos ao céu. Certa vez Davi, ele vai oferecer um sacrifício a Deus. E ele não tinha o boi, ele não tinha terra, ele não tinha lei, não tinha nada. E como vai oferecer alguma coisa a Deus com mãos vazias? Isso aí dá até para falar sobre oferta. Porque as pessoas veem, não, mas na igreja... Não, irmãs, igreja é lugar de ofertar também e dizimar também. Porque Davi tinha que oferecer alguma coisa a Deus. Só que ele não tinha como oferecer. O que ele faz? Vai até o rei Araúna. E o rei dá para ele o local, dá para ele o boi e dá para ele a lenha. E fala, ofereça o sacrifício ao teu Deus. Aí Davi pergunta assim, e quanto vai me custar isso? Não, eu vou te dar. Só que Davi diz assim, eu não vou oferecer a Deus alguma coisa que não me custe nada. Nós precisamos de entender que para adorar a Deus, para servir a Deus, precisa nos custar alguma coisa. Mas eu faço o que eu quero, eu ando como quero, eu vou para onde que quero. Então esse não é o Deus que você serve, porque para servir a Deus existe regra. Para servir a Deus, Deus impôs limite. Desde o princípio Deus impôs limite.
Se você chegar de frente para o mar, você vai ver isso. Você senta na praia, é uma coisa linda, né, irmãos? A água vem, mas você fica olhando que a onda vem até ali, daqui a pouco ela recua. Daqui a pouco ela vem, daqui a pouco ela recua. É como se Deus tivesse falando assim, olha, até aqui você vem, daqui para cá você volta. São limites que Deus impôs desde o início, desde o princípio de tudo. Então que nós precisamos de entender que existem regras, e as regras não é criada por pastor, a regra não é criada por homens, a regra foi criada pelo próprio Deus, porque próprio Cristo é a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aleluia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? O Cristo. Quem é a verdade? A palavra é a verdade, aleluia. E se você conhecer a verdade, essa verdade vai te libertar das dúvidas que você tem na tua mente. Muita gente deixa de ser liberto, muita gente deixa de alcançar aquilo que tem que alcançar de Deus. Sabe por quê? Porque não conhece a palavra, porque não estuda a palavra, porque não busca entender a palavra, porque a palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer, a própria Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. O que quer dizer isso, pastor? Que ela fala para quem nesta noite precisa de resolver um problema, um relacionamento dentro da sua casa com o marido, como vai falar para aquele que tem que resolver um problema com o filho, como essa palavra também vai falar para alguém que tem que se consertar a si mesmo, como essa palavra vai falar tanto para os irmãos que têm aí, como para os obreiros, ou seja, ela é viva, ela se adapta, aleluia, na vida de cada um, dependendo daquilo que você precisa ouvir nesta noite. O que nós temos que entender é que esta palavra é viva, agora vai dizer que ela é eficaz, ou seja, ela surte efeito quando nós damos lugar. Quantas pessoas alcançando o milagre de Deus? Eu estava lá num culto de quinta-feira, pastor Edson, e estava dirigindo o culto ligado, e daqui a pouco Deus me deu alguma coisa, e eu não estava entendendo muito bem, mas não entendi, culto de família, eu vou fazer. Aí eu não vou fazer culto de família, nós já oramos quinta-feira para culto de família, e o Espírito Santo me apertando, eu falei, meu Deus do céu. Até que eu fui, anunciei o culto de quinta-feira, eu falei, ó, terça-feira que vem nós vamos começar uma campanha aqui em favor de família, nas terças-feiras. Está dando mais gente que na quinta. O que nós já ouvimos de testemunho, irmãos. Terça-feira agora vai estar falando, esqueci o nome da irmã agora, mas vai estar falando conosco, estamos trazendo uma irmã para falar sobre família lá também. Fizemos 4 campanhas, ia terminar, mas o pessoal não quer que termine, quer que continue. E aí o que acontece é tantos problemas, irmão, famílias que já estavam praticamente, marido já estava separando da mulher, e agora as pessoas vêm, pastor, muito obrigado, porque Deus falou conosco nessas campanhas, nessas 4 semanas de campanha. Olha só, irmãos, 4 terça-feira foi o suficiente. Sabe por quê? Porque as pessoas foram para a igreja sedento e querendo ouvir a palavra. Lá não foi falado, lá não foi feito um milagre, foi feito uma mágica, não. O que foi dito lá foi a palavra, foi pregada a palavra. Essa palavra, irmãos, conserta vidas conjugais. Essa palavra tem jeito para a família. Então o que nós precisamos de fazer é dar lugar, é entender que a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante, irmãos. Às vezes a gente tenta explicar uma coisa para a pessoa, tenta falar com as nossas palavras aquilo que a pessoa quer ouvir, e a pessoa não consegue entender, mas quando é a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela vai lá na divisão da alma e do espírito, e consegue convencer a pessoa, logicamente, através do Espírito Santo de Deus, e muda a história, muda vidas. Uma irmã me procurou e falou assim, pastor, eu ia embora de casa, e meu marido nem sabe. Mas nesses dias Deus falou tanto comigo, que eu mudei de ideia e eu quero viver com meu marido. Pessoas estavam desempregadas, já dizia, pastor, eu nunca trabalhei, aleluia, na função, eu só fiz o curso, estou aguardando, o curso de enfermagem, estou aguardando, e sabe o que aconteceu? Na segunda terça-feira, eu mandei, pastor, um currículo lá para Belfor Roxo. E sabe o que me aconteceu, pastor? Me chamaram na minha função e já estou trabalhando.
Sabe o que é isso? É o poder da palavra. Não é o pastor, não, irmãos. Nós estamos aqui como servos de Deus. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Mas nós não somos Deus. Nós estamos sentados aqui nessa cadeira. Mas eu quero te dizer que no centro desta igreja tem um Deus que comanda tudo, que sabe de tudo. Um Deus que é Senhor hoje e é Senhor eternamente. Aleluia. Nós estamos aqui hoje, não sabemos amanhã. Mas o Deus que nós servimos, Ele está reinando e reina para todos sempre. O que nós precisamos de entender é que no nome de Jesus nós podemos muitas coisas. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 11:25 vai dizer, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Os irmãos lembram de quem ele estava falando? Estava falando essa passagem a respeito da vida de Lázaro. O moço que estava morto há 4 dias. Irmãos, o poder do nome de Jesus, aleluia. Quando Jesus chega num lugar, as coisas mudam. Até Jesus chegar em Betânia, Lázaro foi sepultado, Lázaro estava no túmulo, já cheirava mal. Mas quando Jesus chega em Betânia, aleluia, a morte tem que recuar, Lázaro sai da sepultura, aleluia, e o nome do Senhor é glorificado. Quando Jesus chega na porta da cidade, aleluia, ele encontra uma viúva que vinha sepultar o seu filho. E quando Jesus encontra com aquela multidão, a Bíblia diz que muda tudo, porque ele manda parar o sepultamento, manda parar o enterro, e pega aquela criança e entrega para sua mãe, não mais morto, mas agora vivo. Irmãos, quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa história tem que mudar. Quando nós levantamos a nossa mão para Jesus, é porque nós queremos que a nossa vida muda. Nós não temos, de repente, a força suficiente para mudar nada, mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, muda a minha história, muda a minha vida. Porque no nome de Jesus há poder. Mateus capítulo 11, e eu vou encerrar para a gente poder ministrar a ceia. O verso 28 vai dizer assim, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados. Uns vai dizer oprimidos, outros vai dizer sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Eu sei que a gente usa muito essa palavra para pregar, às vezes, para as pessoas não crentes. Mas só que quando a Bíblia vai dizer, e às vezes a gente erra ou peca por não prestar atenção no texto, ele vai dizer todos. Ele não vai dizer você que está desviado, você que está afastado, não, ele vai dizer todos. Isso inclui nós. Quantas pessoas cansadas na igreja, irmãos? A pessoa diz, sabe, eu estou cansado disso. Estou cansado de viver a mesma coisa. Sabe por que você está cansado? Porque você ainda não vem a Jesus da forma que deveria vir. Ele está dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados. Irmão, Jesus Cristo tem descanso para nós. Jesus Cristo tem a condição, aleluia, de nos fazer descansar. Ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se nós pararmos para prestar atenção nesse texto, nós vamos entender que Jesus está dizendo assim, olha, se o meu jugo é suave. O que é jugo? As pessoas às vezes não nem pesquisam para saber o que é um jugo. Um jugo aqui, para trazer numa linguagem mais fácil, é uma canga. E geralmente é para 2 pessoas ou para 2 animais. E ele diz assim, o meu jugo é suave. O jugo é de quem, irmãos? É de quem o jugo? É de Jesus. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por que o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve? Porque quando Jesus coloca o jugo sobre nós, nós estamos andando lado a lado com ele. Porque quando você coloca um jugo sobre um animal para ele carregar um peso, se for um sozinho ele não vai aguentar. Mas quando você coloca sobre 2, isso quer dizer o quê? Que ele vai dividir o esforço.
Jesus está dizendo, olha, o meu jugo, o jugo que eu quero colocar sobre você, não é colocar peso sobre as suas costas, o que eu quero é te ajudar você a caminhar a sua vida, porque neste mundo nós vamos encontrar dificuldade, nesse mundo nós vamos encontrar, aleluia, fardos pesados, nós vamos encontrar muito peso para carregar, mas eu quero estar ao teu lado, é isso que Jesus está dizendo, deixa eu colocar sobre você o meu jugo, que eu vou te ajudar a carregar as suas cargas, eu vou te ajudar a carregar o peso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que Jesus quer fazer, irmãos, Ele quer nos ajudar. E é por isso que nós cremos no nome de Jesus. É por isso que nós falamos no nome de Jesus. É por isso que não nos cansamos de dizer que Jesus Cristo é bom, que Ele é o mesmo. Ele é, a Bíblia não vai dizer que Ele foi e que Ele será. Ele é, está falando no presente. Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sei que algumas pessoas dizem, será? Não, Ele não será, Ele é. Se você for olhar a colocação desse verbo, você vai ver que ele está dizendo que Jesus Cristo é sempre no presente, porque passado, presente e futuro para Deus não existe, irmãos. Para Cristo, aleluia, é um eterno presente. Nós precisamos de entender o que vai acontecer amanhã. Nosso Deus já está lá no amanhã. E as pessoas querem explicar Deus, não se explica a Deus. Deus, você vive Ele. Eu não quero entender Deus, o que eu quero é a misericórdia dele sobre a minha vida. Tem gente querendo explicar Deus, eu não quero explicar Deus, o que eu quero é viver Deus na minha vida. Porque esta é a nossa necessidade, de entendermos que precisamos de Jesus, que precisamos de Deus na nossa vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é isso que nos alegra. Porque ontem Ele não foi alguém que esteve mais forte ontem e hoje está mais fraco e amanhã vai estar mais fraco, não. O poder dele é o mesmo. O poder dele é o mesmo. O poder dele é o mesmo sempre. Ele tem milagre para a tua vida. Ele tem socorro para a tua vida. Ele tem alegria para a tua vida. Às vezes a gente passa, esses dias que eu passei no hospital, internado, às vezes a gente fica, na verdade você não tem força para ler nada. Você não tem força, você muito mal tenta respirar, né? Ainda mais alguém com pulmão como estava o meu. Sequer você consegue falar, mas você consegue pensar. E sabe, irmãos, você sente Deus pertinho de você. Eu sei que tem muita gente com medo da morte, com medo de... Mas em momento nenhum eu tive medo da morte. Sabe por quê? Porque a nossa esperança é Cristo, é viver com Ele para sempre. Essa é a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Porque quem serve a Deus tem uma viva esperança. Não é esperança morta, mas é uma viva esperança. E a nossa esperança se chama Jesus Cristo. Então, nesses momentos, nós vamos parar para meditar e começar a pensar. Sabe, você tem aquele tempo de... É por isso que eu acho que aquelas pessoas que conhecem a Cristo, quando tem alguma oportunidade, pastor Edson, ele aproveita ela. Porque eu comecei a puxar na minha memória, sabe? Senhor, eu fiz alguma coisa com alguém? Será que eu errei com alguém? Alguém que de repente eu não sei, e você começa a puxar na memória, será que eu fiz alguma coisa com alguém? Porque a tua vontade ali é que se eu errei com alguém, eu quero consertar a minha vida. Então o nosso medo não é o medo da morte, o nosso medo, sabe de quê? É de ir para o inferno. Mas graças a Deus, aprove a Deus a ouvir a oração da igreja e nos trazer de volta.
E nós estamos aqui hoje para dizer que Jesus Cristo é o mesmo. Ele é o mesmo que me tirou lá com mais de 80% do pulmão. Ele é aquele que tem curado tantas e tantas outras pessoas. Pastor, e como o senhor explica as pessoas que estão indo? Algumas pessoas, infelizmente, a Bíblia vai dizer que nós estamos numa guerra. E na guerra existe baixas, não tem jeito. Infelizmente, alguns vão. Mas se estiver escondido em Deus, estão melhor do que nós, porque estão escondidos, aleluia, com o Senhor. E daqui a pouco nós nos encontraremos lá, essa é a nossa esperança. Mas vamos encerrar porque tem a ceia para ministrar. E eu gostaria de perguntar, nesta noite, tem alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor? Alguém que está afastado? Esta é a maior oportunidade da tua vida. O que nós estamos te oferecendo aqui não é uma religião. O que nós estamos te oferecendo aqui é, aleluia, para você entregar sua vida ao Senhor. Estamos te oferecendo a oportunidade de você mudar a história da tua vida. Tem gente que diz assim, mas eu não vou, porque, irmãos, faça um teste com Jesus, entrega a tua vida a Ele. Eu não sei se tem alguém para Jesus nesta noite? Levante a tua mão, nós gostaríamos de orar por você. Se tem alguém para Jesus, Ele pode mudar a história da tua vida como mudou a história da minha vida. Tem alguém para Jesus? Não tem? Que o Senhor vos abençoe.